já ouviu falar em transtorno opositivo desafiador? Este é um transtorno muito atual. O próprio termo em si, vem ganhando cada vez mais destaque. Muitos profissionais, desde médicos a psicólogos, têm debatido o tal transtorno. Hoje, neste vídeo, eu pretendo colocar aqui um ponto de vista mais psicanalítico, do transtorno opositivo desafiador. Para que você entenda, é bom começar dizendo que esse transtorno se relaciona àquelas crianças que desde muito cedo parecem estar sempre apegadas ao não. Tudo que você diz à criança, ele diz de pronto não. Ele está sempre desafiando autoridades. E em alguns casos, esse sujeito, essa criança que tem esse transtorno, além de desafiar os pais, é também um problema em outros lugares, como por exemplo, numa escola. Muitos educadores, se deparam com crianças com esse transtorno opositivo desafiador. Essas crianças são difíceis, de serem socializadas, exatamente porque sempre estão presas à defesa, ao não, à oposição. Parece que estão sempre brigando, estão sempre esperando, que alguém diga A para que ela diga B, para que ela possa se opor. É interessante perceber que esse tal transtorno tem aumentado bastante, a efetivação na vida cotidiana. É possível afirmar que no consultório, tanto de psicanalistas como de outros terapeutas, vem se tornando cada vez mais comum a busca por ajuda desse tipo de transtorno. A primeira coisa que quero que vocês entendam é que a mera oposição não significa que a criança tenha esse transtorno. Nós até podemos dizer, antes de continuar, sobre esse tema, que grande parte das vezes a criança se opor é até mesmo um sintoma de vitalidade, de criatividade. É a partir do não, é a partir da oposição que a criança também se fixa identitariamente. Acaba por fixar parte do seu eu, parte do seu caráter. Porém, quando nós falamos do transtorno, nós estamos falando de algo propriamente sistêmico, algo global, que se exterioriza como sendo uma das atitudes normais daquele sujeito afetado. Normalmente ele se opõe, normalmente ele não aceita a sugestão de outrem. Ao contrário disso, ele tenta sempre fazer a sua vontade. Isso pode se exteriorizar em crianças bem pequenas. Costuma-se dizer que existe 3 sintomas maiores, para detectar quando existe esse transtorno desafiador. O primeiro ponto é o alto grau de irritabilidade. Essas crianças são irritadiças. O segundo ponto é a agressividade. Essas crianças têm certas explosões emocionais, explosões agressivas. E num terceiro ponto, essas crianças costumam ruminar um certo desejo de vingança. O desejo de vingança se mostra de uma forma prolongada. Ela pode ficar, arredia, raivosa, até mesmo, distante de um amiguinho, de uma pessoa
exatamente por causa desse tipo, né, de ruminação mental. Então vejam, né, que esse tipo de característica vai gerar propriamente grande dificuldade relacional. Por que essas crianças precisam de ajuda? Porque se não forem ajudadas, praticamente ficarão isoladas socialmente. Não é incomum essas crianças viverem um certo isolamento. Por quê? Porque são muito irritadiças, são muito agressivas, vingativas. Quando uma dessas crianças se irritar e explodir, não adianta tentar corrigir a criança naquele momento. Então você que é pai, você que é mãe, você que é professor, educador, deixa a criança, né, exteriorizar, manifestar essa agressividade, esteja só do lado dela para protegê-la e proteger outras pessoas. Mas deixa que ela exteriorize isso e depois de um certo tempo, né, dessa exteriorização, aí sim você pode conversar com a criança. Depois de 15, 20, 30 minutos, a tendência é aquela explosão de fúria diminuir. E aí sim é o momento de conversar com a criança, dialogar com a criança. Agora, o elemento principal é entender que esse tipo, né, de exteriorização agressiva, esse tipo de forma opositiva generalizada, está muito relacionado à fraqueza da vivência dos pais dos chamados papéis sociais. Hoje nós vivemos uma época, né, em que os pais não sabem muito bem quais os papéis que eles precisam desempenhar. Por isso, vivenciar a função paterna, a função materna, colocar limites, não ser permissivos, ajuda bastante a diminuir, né, essa configuração TOD. Ajuda a fazer com que as crianças, com o tempo, percebam que vão ter que se ajustar, que não vivem à parte e que podem fazer aquilo que passa pela sua cabeça. Quando acontece da criança desenvolver esse desejo de sempre impor a sua vontade, isso é favorecido, se não criado, é pelo menos favorecido pela atitude permissiva dos pais. Aí nós entramos no aspecto propriamente mais psicanalítico. Na situação que chamamos de complexo de Édipo, os pais precisam vivenciar os seus papéis, as suas funções. Infelizmente, hoje há um processo de desestruturação crônica de certos papéis. Mães que não sabem, até por serem muito novas, né, qual o seu papel, pais que não sabem qual o papel que devem desempenhar, são pais também normalmente muito jovens, irresponsáveis, e isso pode aumentar, né, essa atitude opositiva. E também deve-se levar em conta que algumas dessas crianças, né, que têm essa característica opositiva, são sintomas de pais também opositivos, de pais agressivos. Por isso, nós olhamos para a criança e percebemos um transtorno, mas muitas vezes o transtorno da criança é apenas uma releitura do transtorno do adulto. Um sintoma, né, daquilo que a criança lê no adulto. Então, adultos muito agressivos, adultos muito fracos e indecisos, vão favorecer o recrudescimento desses sentimentos opositivos. Vejam, entendam, né? A partir dessa
ideia que acabei de colocar, que os pais precisam exercer certa força moral. Força moral não implica em espancamento ou força física. Os pais precisam conversar com firmeza, precisam se colocar com firmeza, fazer com que os filhos entendam que há um papel que eles exercem, né, para a própria proteção dele. Se a criança começa a notar que o mundo é feito, é organizado a partir de limites, lentamente ela será levada a se ajustar a esses limites. Agora, se o ambiente é um ambiente permissivo, em que a criança dorme a hora que quer, come aonde e o que quer, é evidente que isso vai gerando um processo em que a criança não aceitará, né, um não. Será fraco, não terá resiliência para aceitar a frustração. E essa atitude, né, opositiva está profundamente ligado à falta de capacidade de lidar com os limites, de lidar com o não. A fraqueza, né, em perceber que não pode ser um Deus, não pode ser o dono do mundo. E o quanto antes a criança perceber que ela vai ter que aprender a dialogar, ela vai ter que aprender a conquistar, né, espaços, lugares, melhor para a criança. Por quê? Porque numa atitude opositiva, a única coisa que ela ganhará com o tempo é uma ilha. Ela ficará isolada, porque cedo ou tarde as pessoas que a cercam, né, a abandonarão, não estarão próximas dela porque ela tende a agredir, a enfrentar. Então vejam, né, que esse transtorno opositivo desafiador tem uma relação intrínseca com o dinamismo familiar, com aquilo que acontece no lar. Antes até da criança ir para a escola, infelizmente, ela já foi, diríamos, desviada, né, dessa percepção mais realista da realidade social. Ela está dentro de um lar em que as pessoas talvez tenham pouco interesse em observar esses pequenos detalhes, né, das pessoas que estão se desenvolvendo. É como se os pais estivessem mais preocupados em outras coisas de que em colocar limites, de que em orientar, dirigir. E o papel dos pais é inicialmente este, papel de orientação, papel daquele que além de dar prazer, além de proteger, de ajudar, também precisa limitar, precisa colocar, né, certos limites para o mundo da criança, para o mundo que vai lentamente se desenvolvendo na cabeça do infante. Entendam, né, que nesse sentido, mais do que tratar apenas a criança, nós precisamos tratar todo o dinamismo viciado que vai gerar esse transtorno. Em um outro momento, volto a falar sobre esse tema. Por hoje é o suficiente. Se gostou, deixe o seu like, faça propaganda, né, do nosso canal para outras pessoas. Vocês sabem que o objetivo é alcançar mais pessoas com esses temas tão atuais, tão importantes. Um abraço e até a próxima vez.